Capítulo 48. A divisão da nova terra de Israel. Estas, pois, são as tribos relacionadas nome por nome. Dan receberá uma porção desde o extremo norte, ao longo do caminho de Hetlon, até a entrada de Lebo-Hamate, fortaleza de Hamate, Hazar-Enã, junto ao território norte de Damasco, defronte a Hamate, com seus limites estendendo-se do oriente, o lado leste, até o ocidente, o lado oeste. Azer receberá uma porção que margeará o território de Dan, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Naftali receberá uma porção junto ao território de Azer, desde os limites orientais até a fronteira ocidental. Manassés receberá uma porção, esta margeará o território de Naftali desde o leste até o oeste. Efraim receberá uma porção junto ao território de Manassés, desde a fronteira oriental até seus limites ocidentais. Ruben receberá uma porção que margeará o território de Efraim do leste ao oeste. Judá receberá uma porção junto ao território de Ruben, desde a fronteira a leste até seus limites a oeste. As porções dadas aos sacerdotes. Junto ao território de Judá, desde a fronteira oriental a oeste, até seus limites ocidentais a leste, será a porção que dareis como oferta sagrada. Medirá 25 canas ou varas de medição, isto é, 12,5 km de largura, e o seu comprimento, de leste a oeste, equivalerá a uma das porções tribais, e o templo será estabelecido no centro desta área. Portanto, a porção sagrada de terra que oferecereis a Javé, o Eterno, abrangerá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada e outorgada aos sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte e 5 km de largura ao ocidente, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento ao sul. E o santuário estará posicionado no meio dessa terra. Esta parte das terras será destinada aos sacerdotes consagrados dentre os filhos e descendentes de Zadok, os Zadoquitas, que demonstraram lealdade em me servir, e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas todos se afastaram de mim. Essas terras serão um presente especial para os sacerdotes, uma porção sagrada da terra, uma herança santíssima, margeando o território dos levitas. A porção de terra dada aos levitas. No entanto, os levitas também receberão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento totalizará 12,5 km e a sua largura 5 km. Eles não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa terra sagrada, nem transferirão a posse de qualquer lote para ninguém, porquanto essa terra é santa para Javé, o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para habitações e para pastagens. A cidade será estabelecida no meio dessas terras. E estas serão as suas medidas. O seu limite ao norte terá 4.500 réguas, ou varas de medir em côvados longos, isto é, 2.250 metros. A fronteira do sul, 2.250 metros, o lado leste, 2.250 metros, e o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre, equivalente a 250 varas, isto é, 125 metros ao norte, e 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, destinadas à formação de pastos. O restante das terras, ao longo da porção sagrada, será de 5 km no lado leste e 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão alimento aos trabalhadores da cidade, e os que servem a cidade, seus trabalhadores, dentre todas as tribos de Israel, o cultivarão. A área ofertada inteira será um quadrado de terras medindo 25.000 varas, isto é, 12,5 km de cada lado. É, portanto, uma dádiva sagrada, e assim a deveis preservar.
A porção da terra destinada ao rei. As terras que sobrarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade serão de propriedade do príncipe e rei. Elas se estenderão em direção ao oriente e a leste, a partir dos 12,5 km da porção sagrada, e seguirão até a fronteira oriental, e em direção ao ocidente, a oeste, na direção do território ocidental. Essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, serão de propriedade do príncipe e rei, e a porção sagrada e o santuário do templo ficarão no centro delas. A propriedade dos levitas e a da cidade estarão no meio do que pertencer ao príncipe e rei, entre a fronteira de Judá e os limites de Benjamim. As porções das demais tribos. Quanto ao restante das tribos, Benjamim receberá uma porção e esta se estenderá do lado oriental até os limites ocidentais. Simeão receberá uma porção que seguirá margeando o território de Benjamim desde sua fronteira a leste até o oeste. Issacar receberá uma porção, esta margeará o território de Simeão da fronteira oriental até seus limites no ocidente. Zebulon receberá uma porção que seguirá margeando o território de Issacar, desde seus limites orientais até sua fronteira ocidental. Gade receberá uma porção junto ao território de Zebulon, que seguirá da sua fronteira oriental até seus limites no ocidente. Os limites de Gade ao sul vão desde Tamar, Palmeiras, no sul, até as águas de Merivot, Kadesh, Meribá, Cádiz, isto é, Oásis de Cádiz, e depois ao longo de Uad el-Arish, o ribeiro do Egito, até chegar ao grande mar, o Mediterrâneo. Estas são, pois, as terras que repartireis às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas propriedades. Palavra do Senhor, Javé. Os portões de Jerusalém. Sendo assim, estas serão as saídas da cidade. Observando pelo lado norte, a medida total deverá ser de 4.500 côvados longos, isto é, 2.250 metros de comprimento, e os portões da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Os 3 portões do lado norte se chamarão Porta de Ruben, Porta de Judá e a Porta de Levi, respectivamente. Olhando para o lado oriental, a leste, que também tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá outros 3 portões, que receberão os seguintes nomes: Simeão, Issacar e Zebulon, respectivamente. No lado do ocidente a oeste, que igualmente aos demais possui 2.250 metros de comprimento, haverá também 3 grandes portas, a de Gade, a de Azer e a de Naftali. A distância total ao redor da cidade será equivalente a 18.000 côvados longos, isto é, 9.000 quilômetros. E daquele dia em diante, o nome da cidade será Javé, Chama, isto é, o Senhor está aqui.